terça-feira e a gente está aqui hoje na nossa escola, sim, para falar de um assunto muito importante nessa terça-feira, assunto muito importante, muito legal e que vocês vão usar para o resto da vida de vocês, que é a porcentagem. Alguém já ouviu falar esse nome, porcentagem? Às vezes vocês não ouviram esse nome, porcentagem, mas com certeza vocês já viram que alguma coisa, algum produto está com 10% de desconto, ou uma loja está fazendo uma promoção com tudo por 30% de desconto. Isso vocês, eu acredito que já escutaram. E esse desconto se chama porcentagem. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre porcentagem e vai descobrir o que é porcentagem. Vocês conhecem que o símbolo da porcentagem é esse aqui que a gente tem na tela de vocês. E ele pode ter qualquer número acompanhado com ele. Pode ser 10%, 4%, 5%, pode ser 90%. E a gente vai aprender a descobrir quanto que é 90% de um valor. Se eu quero comprar uma bicicleta e essa bicicleta custa R$500, mas ela entrou numa promoção por 25% de desconto, qual é o valor desse desconto? Quanto eu vou pagar nessa bicicleta? É isso que a gente vai descobrir hoje. Então, vem com a prof que a gente vai ali no quadro e vai aprender a fazer esse cálculo. Vamos aprender a calcular a porcentagem. Então, galera, vamos aprender como a gente pode calcular a porcentagem de algum número. Vamos primeiro entender o que é uma porcentagem. Então, nós temos o símbolo da porcentagem, certo? Esse aqui é o símbolo da porcentagem. Parece com o símbolo de dividir, isso aqui meio tortinho, né? Então, esse símbolo aqui da porcentagem, sempre que a gente vê um número aqui, por exemplo, um 10, a gente vai chamar de 10%. Se for 20, é 20%. Então, a gente tem que reparar nesse nome, porcento. Então, se a gente vai falar porcento, quer dizer que isso aqui tem a ver com o número porcento, tem a ver com o número 100. Então, porcentagem tem a ver com 100. Quer dizer que o número inteiro que eu estou tentando ver qual é a porcentagem, ele foi dividido em 100 vezes. Então, a porcentagem também tem influência com a fração. Então, quer dizer que o número inteiro foi dividido por 100 partes, mas foram utilizados só 10 dessas partes, né? Então, por exemplo, se eu tenho o número 100 e eu dividi em 100 partes, então eu vou ter 100 partes, mas eu vou usar somente 10%. Então, eu vou usar somente 10 dessas partezinhas. Ela tem a ver um pouco com a fração, porque ela também tem divisão. Então, aqui, o porcento é sempre dividido por 100. Então, sempre que a gente for usar a porcentagem, a gente sempre vai dividir o número por 100. Então, nós vamos fazer o teste. Vamos calcular uma porcentagem lá do exemplo da bicicleta que a prof deu para vocês. Vamos lá? Vamos lá, então. Se a minha bicicleta, que eu quero comprar, porque ela ainda não é minha, né? Ela custa R$500, olha só. Mas a loja entrou com uma promoção. E nessa promoção, ela ficou com 25% de quê? De desconto. Então, eu vou ter 25% de desconto. 25% desse valor aqui, eu não vou precisar pagar. Mas quanto que é 25% desse valor aqui? Vamos descobrir? Então, como a gente já sabe que esse porcentagem ela é sempre dividido por 100. Então, o que vocês têm que fazer? São duas contas que vocês realizam para descobrir isso. A divisão e a multiplicação. Vocês podem escolher a ordem por qual começar. A prof gosta de começar multiplicando, porque daí a prof já fica com aquela coisinha na cabeça. Multiplica, depois divide. É uma musiquinha assim, ó, que fica na cabeça e a gente já sabe. Para descobrir a porcentagem, a gente multiplica e depois divide. Mas multiplica o quê? E divide o quê? Vamos descobrir? Então, a gente vai sempre multiplicar o 25 pelo valor do que eu quero comprar, pelo valor do que está com desconto, pelo valor do objeto, pelo valor daquilo que está com porcentagem de desconto. Então, eu vou multiplicar o 500 por 25, certo? Então, eu vou
multiplicar. Tá vendo aqui? Eu vou multiplicar. Então vamos lá. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. 2 vezes 0. Ó, não esquece de colocar o espacinho, senão vocês vão errar a conta. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. 0, 0, 5, 2, 1. 12.500. Tá, mas esse aqui é o desconto? Acabou a conta? Não, lembra que são duas contas? Então a gente multiplicou e o resultado a gente vai dividir pelo quê? Esse símbolo aqui significa o quê? Lembra que ele significa o 100? 25%. Então é por 100. Então esse resultado aqui a gente vai dividir por 100. Por que a prof gosta de fazer por último a divisão? Porque a gente sabe que quando a gente divide por 10, por 100 ou por 1000, é só a gente ir trazendo a vírgula, é só a gente ir mudando a vírgula. Então, se eu faço essa conta aqui, agora eu preciso fazer uma outra conta, armar uma outra conta aqui? Não, é só mudar a vírgula. Não tem vírgula, a vírgula está sempre onde? Aqui no final. Então, ela vai andar quantas casas? O 100 tem 2 zeros, então eu vou mudar 1, 2. Então, a vírgula está aqui. Então, qual que é o valor? 25% de 500 é igual a R$125. Então, qual é o meu valor do meu desconto? Então, esse meu desconto ali é igual, ó, ele é igual a R$125, certo? Então, quanto que eu vou pagar será na bicicleta? Vamos calcular? Vou pagar toda essa conta que a gente fez aqui e eu vou pagar só 125? Não. Porque 125 é o meu desconto. Para mim descobrir o que eu vou pagar, eu vou pegar o 500, que é o valor da minha bicicleta, menos o 125. Vamos ver então? 0 menos 5, não dá, né? Porque 0 é 0. Então a gente vai ter que cortar, não dá também. Corta, fica 4, fica 9, né? Porque vai cortar aqui, fica 10. 10 tira 5, 5. 9 tira 2, 7. 4 tira 1, 3. Então, o valor que eu vou pagar na minha bicicleta, em vez de eu pagar R$500, porque ela tá com 25% de desconto, eu vou pagar R$375. Ficou mais fácil de compreender ou ficou muito difícil? Gente, o que a gente tem que lembrar? Que a porcentagem você sempre vai, multiplica e depois divide. Você pode fazer o contrário, você pode dividir por 100 primeiro e depois multiplicar pelo número? Pode também. A prof gosta de fazer assim porque aí fica mais fácil depois no final só trocar os zeros, né? Só trocar as vírgulas e aí a gente já tem o resultado. Mas vocês podem escolher, se querem fazer a divisão primeiro, pode. Querem fazer a multiplicação primeiro, também pode. E a prof também gosta da musiquinha do multiplica, depois divide. Então a gente não pode esquecer que porcentagem a gente multiplica e depois divide. Temos que ter esses dois cálculos, a multiplicação e também a divisão. A gente vai fazer outro exemplo aqui para ficar mais fácil para vocês. Vamos lá. Se eu quero descobrir quanto que é 10% de 300, como que a gente faz para descobrir? A gente multiplica e depois divide. Divide sempre por 100. Então, vamos multiplicar. 300 vezes 10, 0, 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 0. 3. Então, deu 3.000, certo? Precisava ter feito a conta? Não. Por quê? Porque é por 10. Então, a gente era só ter acrescentado um 0, né? Mas a gente esquece às vezes. Então, para vocês verem que dá para tanto botar só o 0, quanto fazer o cálculo, o resultado vai dar o mesmo. E agora vocês dividem. Divide por quê? Divide por 100, porque é porcentagem. Então, vamos dividir por 100. 2 0. Que número que deu? 30. Então, 10% de 300 é igual a 30. Esse é o cálculo que vocês têm que fazer. E agora nós vamos fazer atividades lá no nosso livro que vai ajudar vocês a fixar mais ainda esse conhecimento da porcentagem. Vamos lá?
Então, galera, aqui no nosso livro, a gente vai começar aqui na página 57, vai ter também 2 amigos que vão querer comprar uma bicicleta, teve um que esperou para pagar à vista, que tinha um desconto, tem um que não, então vocês vão ler e vão responder aqui esses pontinhos sobre esse diálogo dos 2 que estão querendo comprar uma bicicleta. Na página 58 e 59 também são perguntas com umas explicações também para tentar ajudar vocês, e a prof também já explicou no quadro para ficar mais fácil. Então vocês vão lendo e vão só respondendo conforme o livro vai explicando, tá? Para vocês também entender de uma outra forma. Às vezes no vídeo não ficou claro, então vamos lendo pra gente tentar entender. Aqui no livro ele vai trazer muito sobre a porcentagem, que tem muito a ver a porcentagem, que a gente pode sim transformar uma porcentagem em uma fração. Então ele vai trabalhar muito sobre a porcentagem e a fração. Sei que vocês ficam muito nervosos com fração, ficam preocupados, já não sabem mais nada. Então a prof explicou para vocês, falou que dá para sim, para ser uma fração, mas não precisa ter que transformar em fração para depois calcular. Se quiserem, pode, mas fica também mais complicado. Aí aqui também no finalzinho da página 59, vai começar as atividades para vocês irem respondendo, tá? Coisa que vocês não podem esquecer. Quando vocês calculam a porcentagem e tá falando de desconto, no final vocês não podem esquecer de diminuir o valor do produto com o valor da porcentagem para dar o desconto. Não vão pegar o resultado da porcentagem e já dizer que é o desconto. Então, o valor da porcentagem é o valor que é o desconto, mas não é o valor que você vai pagar pela mercadoria, tá? Então, vocês têm que ter atenção na hora de fazer esses cálculos, eles são muito importantes. E aí, depois, vocês vão fazer até a página 62 com atividades, tanto para vocês analisarem dados e verem qual é o valor da porcentagem, tanto para vocês analisarem, tanto para vocês responderem problema. Aqui na página 61, ele vai trazer algumas imagens com as porcentagens e com as frações. Mas ali vocês vão ver que é só vocês contarem, porque quando é porcentagem, o número debaixo da fração sempre é 100. Por exemplo, se eu tenho 10% de alguma coisa, é o 10 em cima e o 100 embaixo, porque é sempre dividido por 100, né? Porcentagem. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que vocês não conseguirem resolver das porcentagens, manda uma mensagem pra prof, que a prof tá aqui pra ajudar e pra tentar explicar de outras maneiras. Tranquilo? Um beijo pra vocês e a gente volta com a sala de Santa Catarina.